Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira uma sessão solene onde foi entregue a medalha do mérito parlamentar Vigílio Távora a Roberto Amaral. A medalha foi entregue ao cearense Roberto Amaral, atendendo a uma proposição da deputada estadual Eliane Novaes, do PSB. Ela é a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa e é também a vice-presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro. O Dr. Roberto Amaral também, na oportunidade, fez o lançamento de 2 livros da lavra dele, Socialismo e Democracia e Ciência e Tecnologia e Soberania Nacional, dificuldades para a construção de um projeto nacional. Os 2 livros foram lançados logo após a solenidade que conferiu a ele, o cearense Roberto Amaral, a medalha do mérito parlamentar Vigílio Távora. O Questão de Ordem recebe hoje, com prazer, o Dr. Roberto Amaral, militante político na década de 60. Ele foi, inclusive, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Ele integra hoje o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro. Nasceu em Fortaleza, em 1940, mas mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro a partir da década de 70. É formado em Direito e Filosofia e também exerce o jornalismo. Entre 61 e 62, repito, ele foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Após o golpe militar de 64, o Dr. Roberto Amaral militou nas organizações de esquerda do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e o PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Com a volta da democracia ao país, foi um dos reorganizadores do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e hoje é um dos seus dirigentes nacionais. É com o Dr. Roberto Amaral, o programa Questão de Ordem de hoje. Você participa do programa pelo nosso endereço eletrônico, que aparece aí no seu vídeo. Você pode fazer algum comentário sobre o programa ou pode sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Dr. Roberto, muito boa noite. Prazer tê-lo aqui. Tudo bem? O senhor hoje é o vice-presidente nacional do PSB. Eu queria começar essa entrevista, depois a gente falaria, inclusive, dos livros que o senhor acaba de lançar, mas uma notícia que está sendo muito comentada na imprensa, uma fusão, uma incorporação, não sei lá que nome se dê, do PSB e o PSD, esse partido que está sendo organizado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A notícia causa uma certa estranheza, porque quem conhece um pouco de política no Brasil sabe que o PSB é um partido ideológico, um partido que tem, não é uma construção ideológica. E a fusão com o PSB soa um pouco estranho. O que há de verdade nisso? Muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Não há nada. Quer dizer, primeiro, é impossível fusão. O que a imprensa noticiou, o que chegou-se a discutir, foi incorporação. Era a incorporação desse PSD pelo PSB. Isso está totalmente fora de cogitação. O PSD é um partido que procura se viabilizar autonomamente e nós não temos nenhuma pretensão de discutir incorporação ou o que quer que seja. É um projeto autônomo. A única questão é que nós acompanhamos de perto, porque ele significa, e isso nos interessa, o aumento da base parlamentar de sustentação do governo da presidente Dilma. Isso causou um certo desconforto, o senhor admite isso? Causou um certo desconforto, declarações de alguns líderes, por exemplo, a ex-prefeita Erundina, a deputada Erundina, do Gabriel Chalita, o próprio governador Cid Gomes deu declarações que, de certa forma, preocupava ele o fato de quadros importantes do PSB estarem preocupados com essa incorporação que seria. Isso já foi resolvido? Já foi resolvido. O que você diz reflete a verdade. Quando essa versão, ou essa hipótese começou a ser discutida, ela criou um mal-estar entre os principais quadros do partido, principalmente os quadros de formação mais ideológica, e a ideia foi rapidamente superada. Como é que está o PSB hoje, doutor Roberto? Como é que o PSB está organizado? Qual é o projeto do PSB? Qual é o projeto político do PSB nas eleições do próximo ano? O nosso partido, nós consideramos que ele está bem. Nas últimas eleições, nós elegemos 6 governadores de Estado, 4 senadores da República, 35 deputados federais
o que nos dá uma base de crescimento muito favorável. Entre os governadores, nós tivemos 2 reeleições muito importantes, com alta taxa, com alto índice de aprovação popular. A reeleição de Eduardo Campos em Pernambuco e a de Cid Gomes aqui no Ceará. E tivemos a eleição de Renato Casagrande no Espírito Santo, com 83% do eleitorado. São posições que se consolidam. O nosso projeto, evidentemente, nós temos um projeto nacional, nós queremos disputar a presidência da República, estamos nos preparando para isso. Quando isso ocorrerá, não sei, só a realidade objetiva que vai dizer, quando nós tivermos condições efetivas de uma disputa, que nós não temos no momento, mas esse é um projeto de longo prazo. No curto prazo, nós estamos pensando nas eleições de 2012. Nós temos vários prefeitos capital, como o prefeito de Belo Horizonte e Curitiba, e a prefeitura de João Pessoa, além da de Boa Vista, que nós queremos preservar. Vão ser disputas muito difíceis, nós sabemos, mas nós vamos lutar para preservar essas prefeituras e para aumentar o nosso foco. Nós vamos dar maior atenção às eleições de prefeito, principalmente nas capitais e nas cidades médias. Nós vamos realizar no dia 12, possivelmente no dia 12, uma reunião da Executiva Nacional, quando nós vamos estabelecer as metas para cada estado e em cada estado agora, para cada 12 cidade. Agora? 12 agora. Então nós vamos estabelecer metas para o cumprimento dessas eleições. Vai ser um esforço muito grande, né, nós queremos estender a participação do partido ao maior número possível de municípios, elegendo o maior número possível de prefeitos e de vereadores. Doutor Roberto, o PSB foca lançar candidato em capitais como São Paulo, Rio, Fortaleza, por exemplo, onde o PSB mantém uma aliança com o PT. Qual é a discussão aqui em Fortaleza, por exemplo? Nós queremos ter o maior número possível de candidaturas. Há cidades, capitais, em que isso é mais fácil. Suponho que é o caso de Fortaleza, onde nós temos somos majoritários do Estado, temos o nosso governador, e há maiores dificuldades, que é o caso do Rio de Janeiro. Agora, este é o projeto, tem candidaturas próprias. Agora, nós não vamos realizar esse projeto contra a realidade. Ele será levado a cabo sempre que possível, com uma preocupação. Nós queremos formar alianças, e que essas alianças abram o espectro ideológico. Ou seja, quanto mais coligações nós possamos fazer em cada cidade, em cada município, melhor. Esta é a nossa orientação para os estados. Aqui em Fortaleza, especialmente, onde o PSB foi um aliado de primeira hora do PT, existe uma orientação especial, quer dizer, a prefeita Luiziane Nise não pode mais ser reeleita, mas o PT advoga a tese de ter um candidato mantendo a aliança prioritariamente, inclusive com o PSB. Os petistas falam muito isso, manter a aliança com o governador Cid, a base de apoio da Dilma. Isso será possível aqui em Fortaleza? Isso vai ficar em cargo aqui dos companheiros. Eu acho que é justo o PT querer ter candidato a prefeito. Eu quero ter candidato a governador em 2014 aqui. Agora, nós também queremos. Eu acho que o PSB, mais do que o direito, tem o dever de ter uma candidatura. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza. O partido se faz com candidatura. Nós crescemos aqui graças à candidatura do Cid. E isso em todo canto. Nós somos hoje majoritários em Pernambuco por causa da eleição de Eduardo Campos. E partido é para isso, partido é para disputar eleições. E o princípio do segundo turno é exatamente isso. Então, primeiro a chamada do primeiro turno, todos os partidos se apresentam, todos os partidos devem se apresentar, mostrar as suas diferenças, mostrar os seus programas. E aí, no segundo turno, nós formamos as coligações necessárias, as definições necessárias para afunilar o processo. Então, a tese do alinhamento automático com o PT aqui em Fortaleza não existe alinhamento automático com nenhum partido em nenhum canto. Não existe. Não existe.
Agora, um lançamento de uma candidatura do PSB aqui significa uma ruptura com o PT, quer dizer, hoje... Porque ruptura, se o PT lançar candidato aqui, nós não receberemos como ruptura. Nós lançamos candidato a governador em São Paulo, isso não significou ruptura com o PT. Significou pura e simplesmente que o partido está fazendo aquilo que é o seu papel, ter candidato. Ou seja, a questão nacional, a aliança nacional não será envolvida nas possíveis disputas municipais. Isso é uma estratégia de crescimento do partido. O fundamental é o crescimento do partido, com coerência, com dignidade, com quadros apropriados, com respeito ao nosso programa, com respeito aos nossos objetivos. Mas, respeitando isso, esse é o objetivo, crescer. Doutor Roberto, a orientação é esta, a resolução parte aqui dos diretórios municipal e estadual, é assim? Os diretórios eles têm autonomia. Estaduais têm autonomia, os diretórios municipais têm autonomia dentro do programa geral do partido. Nós vamos nos reunir agora, como eu já adiantei, agora em março, e vamos começar a estabelecer as diretrizes para a obediência de todos os estados. Isso vai ser levado ao Diretório Nacional, e então nós vamos estabelecer os parâmetros políticos e ideológicos que o partido deve cumprir na campanha eleitoral de 2012. Isso sai até quando? Ainda este ano? Né? Ainda este ano e possivelmente antes de setembro. Doutor Roberto, o senhor falou aí há pouco que o projeto do partido é ter, inclusive, um candidato à presidência da República. Quando isso vai acontecer, a realidade é que vai dizer. E o senhor disse também que hoje o senhor avalia que o PSB não tem condições, digamos assim. Isto foi o fato que levou o PSB a não lançar o Ciro na eleição? Ou foi o fato de ter a aliança com a Dilma ser uma questão fundamental naquele momento? Não, esse foi o fato. Eu diria que foi uma série de circunstâncias, e uma delas foi essa. Nós não tínhamos nenhum compromisso de apoio automático à Dilma. Até porque, em 2002, nós não apoiávamos o presidente Lula, lançávamos uma candidatura própria. E em 2010 e 2006, em função da verticalização imposta inconstitucionalmente pelo TSE, nós também não apoiávamos o presidente Lula oficialmente no primeiro turno. Quer dizer, não tem nada uma coisa com a outra, nós estamos satisfeitos com o governo, nós demos uma contribuição na eleição, nas duas eleições, nos dois governos do presidente Lula, demos uma contribuição na eleição da companheira Dilma, mas nós não temos nenhum compromisso eleitoral que ultrapasse esses mandatos. O senhor disse que está satisfeito com o governo Dilma. Como é que o senhor avalia o governo Lula? Os avanços sociais, mas também as denúncias de corrupção. Isso não incomoda o PSB? Não, isso não incomoda, não. As denúncias de corrupção ocorreram no governo Lula. No governo Juscelino, em todos os governos militares, ocorreu no governo japonês. A nossa preocupação é saber qual é a seta, qual é o sentido do governo. E nisto, o governo Lula foi revolucionário. A seta dele foi o povo. Ele proporcionou a emergência das massas. Pela primeira vez, na planilha dos economistas de Brasília, o sujeito povo foi colocado. O interesse coletivo, o interesse das massas, o interesse nacional, um governo desenvolvimentista, um governo que criou na opinião pública e que recuperou na opinião pública o amor pelo país, o orgulho de ser brasileiro, a expectativa de nós transformarmos esta província numa grande potência mundial, um país respeitado em todo o mundo, respeitado internacionalmente. Eu só vejo logros, eu e o povo brasileiro, nós só vemos vitória do governo do presidente Lula, e a esperança, a vontade, o desejo é que a presidente Dilma possa continuar nesse mesmo rumo. Ontem, inclusive, chamou a atenção no noticiário que o Banco Central estaria muito preocupado com o consumo exagerado da classe média e que isso seria um dos vetores desse crescimento
da inflação brasileira. O senhor acha que é isso? Quer dizer, o consumo antes não foi o grande boom do desenvolvimento, do fortalecimento do mercado. Agora ele gera inflação? Não, mas a realidade é dialética, né? A realidade não para. Porque a realidade hoje, daqui a 15 minutos, não mais é. Nós estamos num processo perigoso, porque nós temos uma inflação no mundo, a inflação é mundial. E ela, com essa globalização, é inevitável que nós sejamos contaminados, já estamos sendo contaminados. A Europa, que é um dos grandes absorvedores da nossa produção, está em crise, cada vez maior entrando em crise. Já temos a crise da Grécia, a crise da Irlanda, a crise da Itália, a crise em Portugal, a crise na Islândia, a queda do consumo da produção na Alemanha e na França, o desemprego e a recessão na Espanha. Isso é muito grave, isso influencia a nossa economia, como agora a notícia de que começam a cair os preços das commodities, que são a base da nossa economia. Então, há uma pressão inflacionária, e essa pressão inflacionária é tanto maior quanto mais nós falamos nela, porque há um efeito psicológico nisso. A expectativa de inflação faz com que o comércio e a indústria projetem esses preços, esses novos valores dos seus custos. É um momento muito difícil. Há uma pressão de demanda que a indústria nacional não pode atender. Então, quanto você aumenta a demanda e você não tem como atender, você vai ter que ou subsidiar ou fazer importações. Então, é um momento muito difícil, mas nós já passamos por momentos muito mais difíceis do que esse. A segunda parte dessa observação se lembrava que foi o consumo contra toda a orientação do neoliberalismo, dos FMIs da vida, que salvou o nosso país. É verdade, naquele momento nós precisávamos nos antepor à inflação, nos antepor à recessão mundial, à crise imposta ao mundo pelo capitalismo americano, pela crise financeira americana, aumentando o consumo. Do que nós aumentávamos aqui o consumo, nós criávamos mais empregos, criávamos mais atividade econômica. Agora, doutor Roberto, qual é a saída para enfrentar? O governo foca um pilar do desenvolvimento, quer dizer, a presidente Dilma tem dito que o enfrentamento dessa crise não é pelo achatamento dos salários, nem pela questão do desemprego, muito pelo contrário. Esse é o grande antídoto, é isso? Está correto? Nós não vamos. Porque antigamente a receita era outra. Né? Outra, nunca deu certo. Nós não vamos aceitar a receita fracassada do FMI, que levou o Brasil à crise e que está levando hoje a Europa à crise. É muito fácil o que estão querendo fazer na Espanha, em Portugal e na Grécia. Tem dificuldade, fizeram a roubalheira, fizeram o buraco, agora vão resolver isso, cortando emprego, cortando salário, acabando com a aposentadoria. Nós não vamos fazer isso, o governo Dilma não vai fazer isso. Vai enfrentar o problema. Nós não podemos pagar a crise acabando com o desenvolvimento. Agora, o desenvolvimento não pode ser a causa da inflação. Nós temos que encontrar um meio termo, que é isto que o povo quer. O povo quer desenvolvimento, mas não aceita mais a inflação. Aliás, a questão da vitória contra a inflação foi, digamos assim, um grande legado que está sendo deixado. Né? Quer dizer, o fracasso nesse campo seria uma derrota. Seria uma derrota. Esse fracasso seria trágico, seria inaceitável. Que fortaleceria, inclusive, as alas mais conservadoras da política brasileira. Fortaleceria, mas eu não acredito nele. Eu tenho confiança na robustez da nossa economia. Nós somos hoje quinta ou sexta das maiores economias do mundo. Nós temos a maior produção agrícola do mundo. Nós temos reservas de minério inesgotáveis. Nós temos a maior reserva de água do mundo. Nós somos os maiores produtores de energia do mundo, ou seja, nós temos muitos recursos para enfrentar esta crise, mais uma vez, com o mercado interno. Roberto Amaral, vou pedir aqui rapidamente o intervalo. Eu volto já com questão de ordem. Estou aqui com o vice-presidente
nacional do Partido Socialista Brasileiro. Ele é cearense, ele nasceu em Fortaleza, mas radicou-se no Rio de Janeiro desde a década de 70. E está aqui porque veio receber aqui na Assembleia o prêmio, aliás, uma comenda que é a comenda mais importante da Assembleia Legislativa, que é a medalha do mérito parlamentar Virgílio Távora, que está sendo conferida ao Dr. Roberto Amaral por iniciativa da deputada estadual Eliane Novaes, do PSB, que é a vice-presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já com questão de ordem. Hoje aqui recebendo o vice-presidente nacional do PSB, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, Dr. Roberto Amaral. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, que recebe hoje aqui o vice-presidente nacional do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, Roberto Átila Amaral Vieira. Roberto Amaral foi ministro da Ciência e Tecnologia durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, inclusive, conselheiro do BNDES e é o vice-presidente nacional do PSB. Então, Roberto, a imprensa noticiou que o senhor vai manter contatos aqui, o senhor também veio discutir política estadual ou não? Não. Primeiro, eu quero fazer uma retificação. Pois não. 2 vezes você falou que eu saí daqui nos anos 70. Não, na verdade. Eu saí daqui em 65, contra a minha vontade, acossado pela ditadura militar. Voltando à sua pergunta. Obrigado. O senhor é formado em Direito e Filosofia e também é jornalista. E foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes naqueles tempos, nos anos de chumbo, não é? Perseguido pelo regime militar, teve que se exilar, enfim, como todo democrata brasileiro que depois resistiu com a anistia e a luta da redemocratização, conseguida anos depois e consolidada com a promulgação da Constituinte, em 1988. Doutor Roberto, o senhor falou que o PSB tem um projeto nacional. Do que difere o projeto do PSB do projeto posto em prática? O que o projeto do PT tem parecido com o projeto do PSB? O que o PSB mudaria com o presidente do PSB? Nós somos PSB e PT, partidos do mesmo campo, a esquerda. Eu diria que o diferencial é que nós nos situamos no que eu chamo a esquerda socialista. Nós temos compromissos de transformar o país, ainda segundo as regras do capitalismo, ainda dentro do capitalismo, mas sem perder a perspectiva de que a social-democracia não é alternativa para o nosso país e que nós temos que lutar, tendo como estratégia, nós temos que lutar por uma sociedade fundada na igualdade de classe, na real igualdade de todos perante a lei, na igual possibilidade de todos, a todos os recursos do Estado e da sociedade, e nós defendemos uma democracia profunda. O fundador do PSB dizia que liberdade, democracia sem socialismo, democracia não é. Socialismo sem democracia, socialismo não é. É esta a nossa tese. Nós precisamos, na liberdade, construir uma sociedade que tenha como fim o socialismo e como meio a liberdade. Como hoje se contrapor essa crise do capitalismo e construir este caminho nos marcos de uma sociedade fundada no capitalismo e que está numa crise mundial sem precedentes? A crise do capitalismo é sem precedentes, mas ele é um monstro muito grande. Ele se renova, né? Ele se renova, é a teoria dos ciclos que lembrava Marx, ele se renova, ele é um gigante. Ele morre lentamente, Não é coisa para a nossa geração. O que nós temos que fazer é, ao invés de dar-lhe vitamina, apressar a sua morte. Isso tem que ser feito de 2 formas. Uma, como nós supomos estamos fazendo aqui, avançando democraticamente, aprofundando os direitos sociais, aprofundando os direitos dos trabalhadores, aprofundando a autonomia do país, aprofundando o nosso desenvolvimento. E a outra é na denúncia da desigualdade, na denúncia do imperialismo,
na denúncia do regime da onipotência onipotente, de um país que se sente xerife do mundo, denunciando o que o capitalismo fez com a economia da Espanha, com a economia europeia, denunciando a guerra como um fruto inevitável do capitalismo, sem o qual ele não sobrevive. Então, e as guerras que os Estados Unidos fomentam a cada dia, criando pretextos, denunciando tudo isso, e confiante que a opinião pública vai compreender que é impossível nós termos um desenvolvimento tão desigual como o que nós temos hoje no mundo e no Brasil. Ontem, os jornais diziam que 400 milionários americanos concentram mais de 20% da economia americana. Isso se reproduz no mundo. Os Estados Unidos e a Europa consomem mais da metade da energia produzida no mundo. Isto é inviável. É impossível que todos os países do mundo, senão o planeta explodiria, tenham o mesmo consumo que tem os Estados Unidos e a Europa. E por que os outros não podem ter? Imagine se cada chinês, cada indiano, achar que tem o direito que tem o americano de ter 3 carros, de gastar nababescamente, de consumir metade da proteína do mundo, o que será do planeta? Este modelo vai levar à tragédia planetária. A alternativa é mudá-la, a alternativa, cada vez mais nós nos convencemos que é o socialismo. O que nós temos que discutir são os meios. Olha, os meios não são ditados pelo nosso idealismo, eles são ditados pela realidade objetiva. Hoje, a forma que nós temos, que está à nossa disposição, é aprofundar o processo democrático em todos os países, como ocorreu no Brasil e como começa a ocorrer nos países árabes. Só acredito que esse caminho diplomático que o Brasil trilhou, inclusive muito diferenciadamente a partir do governo Lula, né, que foi um rompimento com a política econômica do governo Fernando Henrique, uma política não muito alinhada, mas focada mais no Mercosul, focada nos BRICS. Quer dizer, essa discussão leva a mudanças reais, porque a diplomacia mundial ainda é muito lenta, quer dizer, ela ainda não tem muitas condições de provocarmos esses avanços. Quer dizer, as grandes potências, quando é que elas vão aceitar que algumas alternativas possam começar a ser postas em prática no mundo? Porque o mundo não pode esperar mais tanto, né? Mais 100 anos. Não aguenta. A política do plano municipal e do plano internacional é relação de força. É correlação de força. Evidentemente, a correlação de força do imperialismo, dos países imperiais e de seus satélites é dominante. Mas os Estados Unidos e a Europa sabe que é um continente decadente, ele vive hoje do seu passado, ele não tem mais condições de manter a qualidade de vida com a qual o seu povo se acostumou, e os Estados Unidos são um país permanentemente em crise, o maior déficit do mundo, o maior déficit público do mundo, uma inflação exportada, uma desvalorização artificial de sua moeda, e se mantém em face da sua monumental superioridade militar em face de qualquer país. O que vai ser o futuro, nós não podemos adivinhar, nós não somos pitonisas, mas não há alternativa para esses países senão o aprofundamento da crise. A crise está se alastrando, ela está nos Estados Unidos e está em toda a Europa. O que mostra que o capitalismo solto, sozinho na arena, sem União Soviética, sem bloco soviético, sem pressão de nenhuma sorte, ele sozinho se está destruindo. Doutor Roberto, o senhor falou aí que o PSB tem um compromisso no aprofundamento da questão democrática em nosso país. Eu tive aqui a presença do jornalista Paulo Henrique Amorim, e ele disse aqui que é urgente
um marco regulatório das comunicações, da mídia no Brasil. Ele disse que em nenhum país do mundo existe a concentração de poder da mídia que tem no Brasil, em 5 famílias e tanto. Ele citou, inclusive, a TV Globo, etc. E tal. E também fez até uma crítica, disse que o governo Lula não enfrentou esta questão como deveria. Por quê? O senhor, inclusive, participou do governo. Por que o marco regulatório das comunicações é uma questão tão difícil se os países ditos democráticos, ocidentais, possuem esse marco regulatório, a Inglaterra, a França? Esses países possuem, hoje menos do que já possuíram, principalmente a França e a Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, já possuíram marcos mais fortes, porque fizeram isso no momento em que esses estados eram fortes. O governo Lula não enfrentou, como nós gostaríamos, esta questão. Mas ele enfrentou como pôde. Mesmo assim, não enfrentando como eu, você e o Paulo Amorim desejaríamos, ele teve ameaçado de impeachment em 2005 e todo o seu governo, com a campanha perversa, uma campanha insidiosa dos grandes meios de comunicação, a começar liderados nisso pelo Sistema Globo e pelo Sistema Veja, que não tem nenhum compromisso com esse país. Esta é uma questão central. Agora, o Congresso não tem força para enfrentar esse sistema, porque, em face da democracia representativa, eles dependem desses órgãos para as suas eleições. O judiciário provocado não vai se envolver. As medidas que se fazem, que se tomam, não há nenhuma iniciativa no Congresso visando a regulamentar o Conselho de Comunicação. E hoje nós temos 4 ou 5, temos 3 redes de televisão no máximo, 3 redes. Dessas 3 redes, uma tem algo como 60% da audiência e algo como 80% da receita da publicidade. Temos 2 ou 3 jornais nacionais. O Rio de Janeiro hoje só tem uma empresa jornalística, Sistema Globo. Conseguiram acabar com o Jornal do Brasil com um dia. Nós estamos, no que nós aprofundamos a democracia participativa, nós estamos vivendo o monopólio da informação, o monopólio da fala. Isto é muito grave, muito grave. E eu acho que... Resta a internet, então? Eu não sei se resta a internet. Eu acho que a internet é um desvio, é uma variante. Né? Mas ela não vai substituir os grandes meios, não vai substituir o papel dos grandes meios. Eu acho que... Aliás, o Paulo Henrique disse que a banda larga não resolve porque esses grandes grupos vão controlar a banda larga. Nós dizíamos que a TV a cabo ia ser a abertura, abrir o debate, criar alternativas de informação. A Globo tem mais da metade dos canais. É uma questão de correlação de forças. Hoje eles são mais fortes. Não dá para enfrentar? Não dá para enfrentar. Existe um político no Brasil que foi ainda hoje é lembrado porque ele peitou, digamos assim, nessa uma linguagem muito cearense, de frente o Sistema Globo, que foi o governador Brizola. E foi demolido. E pagou o preço. E pagou o preço. Nós temos que enfrentar, nós não temos que ter medo. Essa entrevista é uma prova de que não nos faz medo. Agora, nós temos que ter um movimento nacional, criação de uma consciência nacional, porque a imprensa hoje ela não informa. Ela não diz, ela não narra o fato, ela cria o fato. Ela não reporta, ela opina. Ela cria a versão do fato e transforma a versão na realidade. E no Brasil a versão é muito mais importante do que a realidade, porque ela é determinada pelos meios de comunicação de massa. Eles falam uma liberdade de informação, mas é liberdade dos empresários. Não há liberdade se nós, os cidadãos, não temos direito de resposta. Você é agredido, é uma matéria infamante, você responde, aí a sua resposta, quando é publicada,
quando é publicada, sai na página, na coluna, painel dos leitores, resumida. Quer dizer, não há como a cidade... Eu vou contar um fato aqui, Pois não. denúncia. Pela primeira vez vou tornar público. Pela primeira vez? Eu era até pouco diretor-geral da Alcântara Cyclone Space, uma empresa binacional Brasil-Ucrânia para lançamento de foguetes. Fui procurado por um repórter da revista Isto É, que estava fazendo uma matéria sobre o programa espacial. Me recusei a dar entrevista, mas depois de muita pressão eu dei. Falei com o CCO, Cláudio Dantas, 2 horas. Expliquei todo o programa brasileiro. Quando terminou, esse senhor vira para mim e disse, olha, ministro, quero lhe pedir desculpa, mas essa matéria foi encomendada por São Paulo e é para bater do senhor e do programa. Nada do que o senhor disse eu vou publicar, mas o senhor não fica com raiva de mim não, que depois a gente faz uma entrevista longa com o senhor. Saiu a matéria com uma declaração minha que eu não havia dado. Sabe quando essa matéria? Na época que o senhor era ministro? Não, diretor-geral. Diretor-geral. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, não é isso que a gente aprende na escola. Eu vou fazer uma carta para o seu Surugaí, esse diretor lá da editora 3, pedindo retificação. Não vou. Houve há pouco tempo, com o famoso Jornal Paulista, fez uma matéria, só tinha erros propositais, má informação. A minha assessoria não tinha uma informação correta sobre o programa espacial. A minha assessoria me procura para responder, disse, não respondo, deixa. Melhor não responder. 2 dias depois o repórter liga para lá, vocês não vão responder? É uma coisa. Agora, doutor Roberto, as grandes redes de comunicação dizem que isso está reverberando na opinião pública, muitas vezes sem a devida informação, até nos parlamentos, aqui esse debate está posto, de que o Conselho de Comunicação é censura, de que o Conselho de Comunicação é uma amarra que o governo do PT, e dizem assim, é o governo do PT e de seus aliados, querem colocar na imprensa livre brasileira, para, por exemplo, não noticiar episódios como o Mensalão e etc, etc, etc. O Mensalão também não foi um erro, quer dizer, o Mensalão não foi, digamos assim, um grave equívoco do governo Lula, quer dizer, produziu um farto material e deu munição para os inimigos? Todo erro seu dá munição para o inimigo. E nós temos que ser vigilantes com relação a isso. Não podemos cometer erro, independentemente da imprensa. Nós não devemos cometer erro, porque não se pode cometer erro, porque erro é erro. Foi um erro, tenho certeza que serviu de lição, não só ao PT, aos demais partidos, serviu de lição a todos os administradores, também a nós, do PSB. Mas o PSB foi um dos poucos partidos que não se envolveu naquilo. Sim, eu tenho a honra de dizer isso, o partido não esteve envolvido nisso, mas eu não vou tripudiar com os outros partidos utilizando essa ressalva. Foi um erro, nós condenamos esse erro, nós lutamos contra ele dentro do governo, mas sabemos que ele foi combatido não por ele em si, e ele se transformou num instrumento de tentativa de golpe de Estado. E isso nós precisamos denunciar em todas as oportunidades. A imprensa não utilizou aquele episódio triste para corrigir as práticas, até porque são seus anunciantes da imprensa que participaram do Mensalão. Nós só falamos, quando se fala em corrupção, no agente passivo, o funcionário público que se deixa envolver. Mas ninguém chama de corrupto o corruptor, o empresário que dá a propina. E essa gente utilizou essa crise para tentar dar um golpe de Estado, talvez se lembrando dos tempos de Vargas e da crise de 54. Agora, a eleição, o senhor não acha que com a eleição da Dilma se consolidou e com a grande popularidade do presidente Lula, quer dizer, esses segmentos tiveram que, digamos assim, colocar a viola no saco ou não? Olha, eu tenho a impressão que a direita impressa,
Que é engraçado, normalmente os partidos de direita, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, têm os seus órgãos, como é a Fox dos Estados Unidos. Mas assumem isso, Le Figaro. Não, os jornais, os partidos têm seus veículos. Aqui é o contrário. Os veículos têm seus partidos. Quem dita a linha da oposição no Brasil é a Veja e a Rede Globo. E quando os partidos são frágeis, não conseguem fazer oposição, eles assumem o papel. Há essa inteligência, para além dos partidos, meteu na cabeça que ia provocar um cisma entre Lula e a Dilma, elogiando o governo da Dilma em contraste com o governo Lula e elogiando aqueles aspectos que ela supõe ser diferentes um do outro. Com isso, fez a festa da classe média, que ela tocava exatamente naqueles pontos em que a classe média brasileira tinha restrições ao governo Lula. Qual foi a consequência? E isso é que deu esse famoso artigo de Fernando Henrique Cardoso, esse artigo muito bem feito e de desespero. A classe média começou a aceitar o governo Dilma e o povo não se afastou do governo Dilma. Ela vai alcançar níveis de aprovação iguais ou superiores ao de Lula. Ela conquistou, com a ajuda da direita, a classe média e não perdeu o apoio que o Lula tinha e que ela conservou das grandes massas brasileiras. Quer dizer, aquela estratégia de dizer que só elogios a Dilma e só críticas ao Lula terminaram por blindar a própria presidente. Foi um tiro no pé. Tiro no pé. Ou, como a gente dizia antigamente, o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Doutor Amaral, estou no finalzinho do programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco desses livros que foram lançados. Socialismo e Democracia, da Fundação João Mangabeira, não é? E Ciência, Tecnologia e Soberania Nacional, dificuldades para a construção de um projeto nacional. Eu queria que o senhor falasse desses livros, por gentileza. Esse Socialismo e Democracia, Socialismo e Democracia é um ensaio... São ensaios Sim. sobre socialismo e democracia. Aplicados à realidade brasileira. Aplicados à realidade brasileira, com muita interpretação do quadro internacional e a defesa da democracia participativa, que é um velho anseio, um velho projeto de um grande cearense, o constitucionalista Paulo Bonavides. A nossa tese é que a democracia representativa, esta que nós temos, com reforma ou sem reforma, com reforminhas ou não, com esparadrapo, vai ter com alguma gás, coisa? Vai ter alguma coisa irrelevante. Essa democracia não funciona mais. Ela não representa mais a sociedade e o delegado do povo, o chamado representante, ele não representa o representado. A alternativa é de aprofundar, é a democracia participativa, com o aumento da participação do povo nas proposições junto ao Congresso, com o direito de revogação dos mandatos eletivos, etc. Isso não vai sair do Congresso, evidentemente. Não vai sair do Congresso no momento. Mas, por exemplo, a Constituição brasileira já avançou. Elas que só falavam na representação popular, ela fala hoje no exercício direto do poder pelo povo. Ela admite, ela incorporou ao processo legislativo, o referendo e o plebiscito e a iniciativa popular. Que deu a lei da ficha limpa. Que deu na lei da ficha limpa e vai dar em muitas outras coisas. É um processo muito lento. Eu acho que a democracia participativa só se realiza no Estado socialista. Mas vamos lutar por ela. Porque o nosso Estado tem uma tradição autoritária muito grande. Nosso Estado é um Estado autoritário. Nós somos autoritários. As nossas relações pessoais são autoritárias. Quer dizer, o resumo disso está no título da magistral obra do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Nós, os brancos, nós somos a Casa Grande, nós falamos com o Senhor, e todos os mais estão na senzala, são servos. Nós damos ordens, nós nos sentimos insultados quando alguém do povo levanta a voz, porque nós não admitimos a igualdade. Nós somos um país autoritário, de formação autoritária, de instituições autoritárias, de justiça autoritária, mas estamos também um país em que o povo já tem voz, e ele demonstrou isso em 2002,
repetiu isso em 2006 e em 2010. E esse segundo livro, doutor Roberto, sobre a dificuldade para a construção de um projeto nacional, porque os interesses são muitos, não é? Quer dizer, difícil um projeto de interesse popular neste país. Eu discuto nesse texto uma questão que hoje me é muito cara, minha grande preocupação como político. A dificuldade que o nosso país tem de desenvolver projetos estratégicos. Todos os nossos projetos estratégicos estão atrasados. Nós temos inumeráveis dificuldades internacionais, por exemplo, o programa espacial contraria interesses dos Estados Unidos, principalmente, que nos veta, contraria interesses da França, contraria interesses da Rússia, e que nós entendemos. Agora, tem interesses nacionais também. Quer dizer, são pressões externas que a gente admite, aceita, e pressões internas que nós consideramos insuportáveis e inaceitáveis. O fato é que nos anos 60, o Brasil estava entre os 5 primeiros países no programa espacial e hoje estamos entre os últimos. Hoje nós não temos satélite, nós não temos sítio, nós não temos foguete de lançamento. Estamos atrás de países como a Coreia do Norte e o Irã. Sem falar na Índia, no Japão, na Coreia do Sul, etc. Nosso programa nuclear está atrasado. Já fomos ponta nesse programa, no desenvolvimento da física nuclear no Brasil. O projeto cibernético, todos os projetos estratégicos estão atrasados. Os projetos estratégicos são submetidos a uma burocracia sem nenhum compromisso com o país, não tem tratamento especial, não se discute com a sociedade, porque a sociedade não os conhece, não tem como defendê-los. Doutor Roberto Amaral, queria agradecer a presença do senhor aqui no programa, parabéns pelo título, não é? pela medalha que o senhor recebeu. Então, um minuto. Pois não. Porque eu queria me referir à medalha e agradecer aqui de público a iniciativa da minha correligionária, Daniela Novaes, mas também a concessão do título pelo plenário da Assembleia Legislativa. Eu me sinto muito honrado, mas sei que a homenagem é dirigida a mim exclusivamente, mas é, na verdade, a geração a que eu pertenço, a geração de 64. Verdade. É uma geração que merece todas as homenagens do povo brasileiro. Muito obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo hoje aqui no programa Questão de Ordem. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Até lá e bom final de semana.